O Renato, também teve confusão, briga, discussão, pelo menos, entre o Marcos Braz e o Gabigol no jogo. Foi revelado isso aí. E o Marcos Braz hoje deu entrevista para falar sobre o Luiz Araújo, sobre reforços, e reforçou que aconteceu isso mesmo, tinha questão com o exame antidoping. Além disso, tem essa história que você já falou, né? Propostas ou sondagens para Gabigol e Pedro. Porém, em campo, vamos ser sinceros, hein? Foi um bom jogo contra o Fortaleza. Foi, concordo com você. Contra o Fortaleza foi um bom jogo, sim. Menos pelo jogo posicional do Sampaoli e mais pelo talento dos jogadores, né? O Arrascaeta, imagina que muita gente já estava dizendo que não precisava ser titular. Não é, como é que ele chamava o termo? Não é intocável. Gente, aliás, estou querendo fazer uma live com o senhor Arnaldo Ribeiro, hein? Estou querendo fazer uma live com Ele o senhor vive de Arnaldo Ribeiro lampejos. para Isso, perguntar pelos lampejos do Arrascaeta no jogo contra o Fortaleza. Mas, enfim, é verdade. o time deu uma melhorada nesse jogo, sim. Vamos ver agora como é que vai sair na Copa do Brasil e no jogo com o Palmeiras. Agora, tem muita coisa, né, que precisa ser acertada nesse time do Flamengo. Muita coisa. Mas o que está me preocupando mais é o extracampo. Porque o Marcos Braz confirmou que teve a discussão com o Gabigol. Aliás, a entrevista do Marcos Braz foi catastrófica. Usou termos homofóbicos. Olha, uma coisa assim lamentável sob todos os pontos de vista. E disse o seguinte: não, realmente eu e o Gabigol tivemos uma discussão. Ele até deu menos importância à reclamação do gramado, porque eu acho que eles estão querendo defender esse gramado de tudo quanto é maneira. Hoje, tanto o Marcos Braz como o Bruno Spindel, que de futebol não entende coisíssima nenhuma, só entende de negociação, disseram que é um absurdo o gramado sintético, que o gramado sintético é outro esporte. Ou seja, eles resolveram sair em defesa da tal companhia lá que cuida do gramado do Maracanã, que deixa o gramado esse pasto. E aí ele disse: não, o problema maior não foi o gramado, o problema maior é que o Gabigol queria ir embora. E aí o Tanuri disse para ele: olha, você não pode ir embora porque vai ter ainda o sorteio antidoping. E se você for sorteado antidoping e não estiver aqui, é como se fosse positivo. Então você tem que esperar. O Marcos Braz alega que o problema maior foi esse. Todos os setoristas do Flamengo, que cobrem e estão ali perto, dizem que não, que o problema foi a questão do gramado. E faz todo sentido ser a questão do gramado, porque o Gabigol torceu o tornozelo num buraco do gramado. Assim como o Bruno Henrique destruiu o joelho num buraco do gramado. Então, eu acho assustador ver que o Flamengo continua a defender quem deixa esse gramado dessa situação. Ah, não, não tem solução, porque são não sei quantos jogos. Então, é o seguinte, deixa assim. Como é que a Premier League consegue ter gramados excepcionais? Eles hoje estão na Premier League para dizer que lá não tem gramado sintético. Mas não precisa, porque eles conseguem fazer um gramado decente. Os campos na Inglaterra são excelentes. Agora, aqui no Brasil, que ninguém consegue fazer um gramado decente, um gramado de verdade, a solução é campo artificial. Mais ou menos 90%, 10%, 20%, mas você tem que defender porque a grama sozinha não aguenta. Está aí o Newton Santos, que o campo está um tapete. Está aí a Allianz Arena. O próprio Corinthians, que também tem mistura de artificial com natural. A Arena da Baixada, que há anos já optou por isso. Então, eu acho inacreditável o Flamengo. São aquelas coisas que me levam a pensar assim, mas por que o cara defende tanto um serviço ruim? Por quê, hein? Eu fico assim me perguntando. Eu não vou dizer exatamente o que eu acho, porque senão eu vou tomar um processo. Mas é sintomático, não é não? Se dissesse, não, é um momento especial, houve um acúmulo de jogos. Não, o gramado do Maracanã fica 15, 20 dias, volta, no segundo jogo já está uma porcaria de novo. E o Flamengo está tendo prejuízos sérios, porque são jogadores importantes que se machucam e ficam um tempão fora. Eu não sei se o Gabigol, por exemplo, vai poder jogar contra o Atlético Paranaense. Não sei nem se vai poder jogar contra o Palmeiras, porque torceu o tornozelo. E o Bruno Henrique está aí, quase um ano parado, voltando agora, aliás, voltando bem. É uma das boas notícias do Flamengo dentro de campo, é a volta do Bruno Henrique. Então, mas ficou um ano parado. Por quê? Porque pisou mal num buraco e estropiou o joelho. Então, eu continuo a achar que o Flamengo tem mais problemas fora do que dentro de campo. Dentro de campo, o São Paulo meio que definiu qual é o time titular dele, né? Eu acho que agora não há mais dúvida. O time que começou contra o Fortaleza é a base que o São Paulo considera titular. O que não quer dizer que vai jogar todos os jogos.
até pelo acúmulo de campeonatos, ele vai revezar muitas vezes. Mas se a final da Libertadores fosse amanhã, o time era aquele. O time é Santos, imagina. Matheus França, que está melhorando cada vez mais. Imagina, agora chegou o Rossi, quero ver o que vai acontecer. Mas, enfim, Matheus França, Wendel, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, o Pulgar e o Gerson. Possivelmente o Alan vai entrar aí no lugar do Thiago Maia, mas por enquanto é esse. E lá na frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. E acho que o time dificilmente vai fugir muito disso daí. Talvez o Bruno Henrique, voltando a jogar bem, possa, e acho que até deve, ser titular. Mas o São Paulo, embora não queira dizer, ele está com essa base formada. O resto vai ser agora aquela história, esse aqui está melhor fisicamente, entra aqui, entra lá. E vamos ver se ele consegue flexibilizar mais o tal do jogo posicional. O Flamengo começou a jogar bem, o Flamengo começou jogando mal contra o Fortaleza. Até o pênalti estava jogando mal, estava jogando aquele esquema que os 3 zagueiros é que ficavam, os 2 zagueiros e o goleiro é que ficavam tentando armar, com todo mundo parado lá na frente. Aí deu pênalti, parece que o time acordou. A Arrascaeta passou a correr por todos os setores do ataque, tanto que o passe genial que ele dá para o Gabigol é do lado direito e o gol que ele vai fazer no segundo tempo é do lado esquerdo. Isso é característica desse time do Flamengo. Esse time do Flamengo tem que jogar assim. Então, eu espero que o São Paulo tenha o bom senso de flexibilizar aos poucos, conversando com os jogadores e tudo, mantém alguns conceitos lá do jogo posicional, que ele tanto gosta, de ter os caras abertos, tá? Mas que flexibilize para haver rotação, porque a grande qualidade desses jogadores do Flamengo é a rotação. Ele agora ganha o Luiz Araújo, que é o ponta-direita que ele queria, e chega o Alan. Vamos ver o que vai dar isso tudo. Claudinho, pelo visto, não vem mesmo. E Gabigol e Pedro não podem sair, né? É brincadeira se o Flamengo vender o Gabigol ou o Pedro.